Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado e hoje acabamos fechando o mês, né? Acabando abril. Então, vamos ver como que fechamos e quais as expectativas para a próxima semana. Poderemos ter novidades no caso da taxa Selic, mas por outro lado é esperado que se mantenha. Mas começamos ali por Ibovespa. Ibovespa na semana acabou caindo um pouquinho, mas por outro lado fechou positivo hoje, um principal fechou positivo no mês, um pouquinho mais de 2%, puxado aí pelas grandes, né? O Ibovespa tem um peso muito grande aí das cinco principais ações, Vale, Petrobras e as financeiras, né? Bradesco, Itaú, e acabaram puxando um pouquinho, então subiu um pouquinho, né? Tá aí 2%. Quem está na bolsa, interessante, mas ainda a bolsa, por outro lado, barata, né? Então, por mais que renda fixa é legal ganhar 1%, 1,2%, 1,5%, crédito privado você vê aí 2% às vezes, mas por outro lado, tá muito barato o Ibovespa e está começando a puxar, não sabemos se vai continuar assim, mas expectativa que possa caminhar se o governo conseguir se arranjar, né? O governo ainda não conseguiu se achar, não conseguiu achar uma forma de se manter, e a expectativa é que conforme ele consiga passar a achar formas de diminuir a dívida fiscal, controlar a inflação, a economia comece a dar outros sinais e também ações comecem a andar. Mas, por outro lado, está barato. Quando comparado aí, fazendo algumas comparações, foi puxar níveis históricos e Bovespa hoje, o valuation dela estaria aí por volta de níveis de 2008. Então, dá para andar bem aí se a economia favorecer. Taxa falei no começo, temos reunião cupom essa semana e expectativa é que se mantenha no mesmo patamar. Ruim para a economia, mas, por outro lado, é a preocupação e a tentativa de fazer com que o monstro da inflação não venha, né? Não queremos que volte a inflação, não queremos ver lata de óleo a R$ 20, leite a 15, já está caro, já subiu muito no último ano, desde do começo da pandemia de 2020, uma inflação galopante aí dos itens básicos e a expectativa é que não volte. Então, essa preocupação do Banco Central faz sentido, mas, por outro lado, acaba segurando um pouquinho a economia e o governo acaba fazendo uma pressão por isso, né? Então, nós vemos aí a Simone Tebet argumentou que as decisões do cupom não podem ser consideradas apenas técnicas, porque interfere também na política. Então, nós vemos a Tebet também dentro do governo puxando aí a sardinha um pouquinho para o governo para que caia a taxa de juros e que a economia possa caminhar. A inflação um ponto central, nós estávamos falando. IPCA veio, Boletim Focus Banco Central do dia 20, estima IPCA em 6,04 ao final do ano. Hoje, nos últimos 12 meses, quando nós pegamos Selic anualizada, Selic não, perdão, IPCA anualizado, está dentro do centro da meta, 4,16. A meta, ela oscila, 3,15, oscila 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Está dentro do centro da meta, mas, por outro lado, o Banco Central estima um IPCA maior e, por outro lado, isso acaba impactando na taxa Selic. Nós estamos falando agora há pouco sobre isso e, né, não é a intenção que a inflação volte. Não é legal pagar caro nas coisas, ninguém gosta. Vamos no mercado lá com 10, como com R$ 10, Rick? Absolutamente nada. Nada? Dois Não, dá pacotes de bolacha traquinas. outra aqui. Isso aqui no posto tá quanto o refri, será? Ah, uma lata dessa de Guaraná, uns 6 conto. Então, meu Deus. Não pode voltar a inflação, entendemos a preocupação, mas, por outro lado, prejudica a economia, não segura, né, o crescimento, faz com que as empresas tenham dificuldade para conseguir crédito, não compensa também investir, né? Vamos colocar uma lógica, empresa investindo, tendo um retorno líquido anual aí de 10%, 8%, enquanto que na renda fixa você vai ter aí 13% ao ano. Então, desestimula totalmente o mercado, uma taxa Selic alta, mas, por outro lado, há essa preocupação da inflação.
Não, acho que eu lembro um pouquinho ainda da época de que havia remarcação, eu lembro disso no mercado. Rick não vai lembrar, né? Não, não é da Não, minha época. não é da tua época. Mas tinha que remarcar os preços rapidamente. Eu lembro, peguei um pouquinho dali do Cruzeiro, então não é algo assim que os mais velhos até contam, né? Quem viveu esse período aí acaba falando, não é interessante. Mas, por outro lado, os Estados Unidos também brigando com o processo inflacionário deles e provavelmente teremos uma alta na taxa de juros e isso prejudica mais ainda o nosso mercado interno, faz com que tenha fuga de capitais para lá, porque acaba pagando mais e é uma moeda, né, uma economia mais sólida. Os grandes investidores acabam alocando recursos, tirando dos países emergentes, no caso o Brasil, e levando para lá. Então, nós poderemos ainda, nessa semana, ter bolsa para baixo por causa disso, poderíamos ter algumas surpresas nesse sentido. Mas, por outro lado, é aquilo que eu falei, comparando Ibovespa com o momento histórico, ainda está barato, acho que está interessante e vale muito a pena quem, né, investe, está se posicionando, está montando, está vendo boas posições, boas empresas, né? A economia daqui a pouco vai voltar a andar, é muito pontual o que esteja acontecendo. Lá nós temos a questão da inflação, como eu falei, então nós estamos vendo a possibilidade de subida de juros e muito para controle. E por outro lado, a grande investidora, né, um grande fundo, na verdade, BlackRock, está até revendo a forma e alguns investimentos dentro do portfólio dela por causa desse fato, porque acaba impactando diretamente uma alta taxa de juros, faz com que comece a valer a pena alguns outros ativos, tem que rever outras posições. Então ela já começa a ver esse cenário de ter que dar uma olhada por ver dificuldades em algumas empresas, em algumas posições, pela questão da inflação alta e juros altos, não compensando as empresas investirem e tendo dificuldade também para crescer. China, nós vemos aí um jogo político muito grande e China vem conseguindo mudar a forma de transação, saindo do dólar, indo para o Yuan. Não sabemos se isso vai se manter, né? Teremos aí com certeza um contragolpe aí dos Estados Unidos na política mundial, que a China está começando a colocar as asinhas do dragão de fora e está tentando aí fazer com que os países transacionem em yuan em vez de ser no dólar. Então a Argentina é o outro parceiro que anunciou na semana que vai abandonar o dólar e vai pagar a China com yuan. Né? Então veremos. O que tu prefere, Rick? Receber 100 dólares ou 100 yuan? Ah, com certeza sim, dólar. É dólar, né? Não sabemos se isso vai se manter, mas é um gigante que está vindo aí para o mercado brigar com o dólar e conseguir fazer com que a moeda seja, né, a moeda local seja mais forte, o ano, no caso. Nessa semana, ações, nós tivemos surpresas, estão saindo alguns resultados do primeiro trimestre e surpresa positiva das grandes empresas, Big Techs, e no caso estão vindo ali com resultados acima do esperado. No caso, Facebook, Microsoft e Amazon tiveram uma grande subida na semana no valor da ação e muito por causa dos seus resultados acima do esperado. Microsoft vindo com resultados muito sólidos. Então, será o fim do inverno ou é apenas como pode dizer, um voo de galinha, né? Esses resultados não se mantêm. Veremos, mas por outro lado é animador, acaba passando uma sensação positiva para os investidores essa questão. No Brasil, nós temos visto o agronegócio, né? Falamos até na semana passada, o agronegócio acaba puxando muito a economia brasileira. E, por outro lado, até o presidente da Cargill, no caso Paulo Souza, comentou o recorde da safra brasileira que pode até auxiliar a conter a inflação no país. Então, o crescimento do agronegócio acaba fazendo com que o governo consiga arrecadar mais, com isso diminui o déficit fiscal e a inflação acaba se controlando a longo prazo. Ele comentou também o faturamento local da empresa, no caso, 126 bilhões de reais,
aqui na região, um faturamento muito alto. Cargill é uma empresa que não é listada em bolsa, é uma empresa familiar, poucas pessoas sabem disso, e possui aí uma grande referência, né? Uma grande referência aqui no mercado brasileiro e no mundo também, muito forte nos Estados Unidos. E o executivo acabou trazendo essa questão que o agronegócio deve acabar puxando como um todo. Veremos, né? Não tá barato. Quanto tá a picanha? Tua picanha veio ou não, Rick? Não veio ainda. A minha também não veio. Mas eu achei umas promoção de picanha boa, acho que paguei 59. Então tá ruim, mas por outro lado também não tá barato, não tá o melhor preço. Tem que voltar a cair um pouquinho o preço da picanha para ficar mais interessante. Ô, Paulo, Hã? você sabe o que dá pra comprar com 10 reais? O quê? Olha ali na TV. 2 dólares. $2? Ah, dá bastante. Não dá nem 2, porque vai ver o dólar comercial dá menos, né? É verdade. Vai pagar aí 5,30, eu acho, se for buscar. Mas a moeda brasileira perdeu poder de compra aí nos últimos anos, mas muito né, por causa da pandemia e também o último o governo Bolsonaro acabou como estratégia do Paulo Guedes, queimando um pouquinho de reserva, fazendo com que expandisse também o gasto fiscal e fez com que a moeda brasileira perdesse valor perante seus pares, mas isso também foi no mundo todo. Se pegar as moedas emergentes, praticamente todas perderam valor perante o dólar, então é algo sazonal, então inflação alta e perda do valor da moeda de países emergentes. Mas tá difícil comprar com 10, hein? Acho que nem... que compra com 10? Interessante, né? Uhum. R$ 10 faz o que no mercado? Com Cara, R$ 10 eu lembro lá atrás que quando saiu o Plano Real, né, tu comprava coisa pra caramba. Eu vi ovo de Páscoa a R$ 2 ou 2,99 era ovo de Páscoa. É quando impressionante. eu comecei a trabalhar, em Ah, 2016, carteira assinada, com 10 reais eu almoçava no buffet livre no restaurante no centro. meu 9,95 Deus. buffet livre. Que ano isso? 2016. Olha, nem faz muito tempo, hein? Nem faz muito tempo. Caramba, puxado. Por isso que a inflação é uma preocupação mesmo do Banco Central, faz sentido. Por outro lado, também tem que cuidar para não estrangular a economia. Gente, esse foi o Giro de Mercado. Muito obrigado. Que tenham um bom final de semana. Aproveitem. Fiquem com Deus. Bye!